ciência é um método de conhecer fundamentado no método científico. O método é um modo de funcionamento das ciências. É fundamentado na observação, na experimentação e na produção de teorias e leis. As teorias são constantemente testadas, visando sua comprovação ou substituição por outra teoria que resista à checagem. O objetivo da ciência é explicar, descrever e prever os fenômenos a partir do desenvolvimento de procedimentos metodológicos que possam ser constantemente verificados e produzidos. A ciência se torna importante para o mundo porque ela nos permite compreender um pouco mais de sua natureza, como ele se regenera e como se reproduz, isso relacionado aos seres que habitam nele. E sem a ciência nós não iríamos conseguir eliminar certas doenças, sendo usado vacinas, dados, estudos e diversas outras formas. Para que serve a ciência? Hoje a ciência está presente em tudo que a gente vê. Quando a gente olha, por exemplo, para uma planta, e aí a gente imagina qual será a história por trás daquela planta. Aí você vê que ela tem células, que ela tem vida, que a planta não é só algo que fica lá no meio do seu jardim, mas ela é um ser vivo. A ciência, ela satisfaz a nossa curiosidade, a curiosidade do ser humano. Ela satisfaz uma curiosidade básica, uma curiosidade essencial, provavelmente ligada à evolução da espécie. Os grandes cientistas da nossa história nem sempre imaginavam o que ia resultar daquelas pesquisas que estavam fazendo. De início, nem se preocupavam com possíveis aplicações das descobertas que faziam. Queria fazer apenas o que chamamos hoje de ciência básica, que é entender o universo. Eles nunca imaginaram que as pesquisas que eles faziam iam um dia mudar a espécie humana, que iam um dia mudar uma pesquisa de uma célula, por exemplo, como a gente falou da planta. Isso mostra que a curiosidade tem feito a espécie humana avançar ao longo da sua história. Ela está fazendo a humanidade evoluir, ela está fazendo todo mundo querer pesquisar e querer descobrir mais. Isso sim é ciência, é para isso que ela serve, para aguçar o sentido do ser humano a pesquisar mais, a entender mais, a ser mais curioso para as coisas boas. Isso é a ciência e para isso que ela serve. O raio-x. O alemão Wilhelm Conrad é considerado o grande inventor do raio-x, uma forma de radiação eletromagnética que pode penetrar em objetos sólidos e que passou a permitir que diagnósticos médicos fossem mais curados, não se baseando apenas em sintomas e cirurgias. A partir daí, a tecnologia evoluiu com a tomografia, ressonância magnética e outras formas de se examinar o corpo de um paciente sem uma invasão cirúrgica. A dupla espiral do DNA. A estrutura do DNA foi creditada aos cientistas Francis Crick e James Watson em 1953, e foi aí que o mundo pôde conhecer o código da vida neste planeta. Essa descoberta possibilitou mais tarde o sequenciamento do genoma humano e pôde ajudar no futuro na cura de doenças como o câncer. Motor a vapor. Denis Papin e Thomas Saver, no final do século XVII, desenvolveram os primeiros motores a vapor do uso prático. Entretanto, a verdadeira revolução na área foi criada por Thomas New, em 1712. O próximo grande avanço ocorreu em 1769, pelas mãos de James Watt, que criou uma máquina comum com um condensador que minimizava as perdas de calor e que possuía outras finalidades, como propulsão de moinhos e tornos.
Uma das maiores descobertas científicas foram o micro-ondas, que no início dos anos 1940, Percy Spencer estava testando uma das válvulas termiônicas da empresa quando, de repente, a barra de chocolate que estava dentro do seu bolso acidentalmente derreteu. Intrigado, ele começou a mirar a válvula para os outros objetos e concluiu que o derretimento deles era causado pela energia de pequenas ondas de calor, e assim nasceu o micro-ondas em 1945. Remédio para a malária. A quinina é um fármaco usado para tratar a malária desde o século XVII, quando os jesuítas começaram a empregá-la enquanto exploravam a América do Sul. Mas essa não é a única versão da história. Reza a lenda andina que um indígena muito debilitado pela malária havia se perdido na floresta e, com uma sede insaciável, bebeu água de uma poça entre as raízes de uma árvore quina-quina. A água tinha um gosto de amargo e ele pensou que iria piorar de saúde. Mas o oposto aconteceu. Ele melhorou, achou o caminho de volta ao seu povo e compartilhou seu conhecimento com os outros. Marca-passo. Enquanto tentava construir um aparelho que gravasse batimentos cardíacos, o engenheiro norte-americano Wilson Greatbat instalou um resistor no circuito de sua máquina e notou que ele emitia pulsos elétricos. Imaginando que esses pulsos poderiam estimular a atividade do coração quando houvesse algum colapso, Greatbat criou o primeiro marca-passo, que foi implantado com sucesso pela primeira vez em 1958, em um cachorro. Os maiores cientistas da história. O primeiro listado é Albert Einstein. Um sinônimo de genialidade, ele nasceu em 14 de março de 1879. Ele mostrou uma visão diferente da física para o mundo. Com 26 anos, ele publicou uma de suas maiores descobertas, a teoria da relatividade especial. Além de explicar como o espaço e o tempo se relacionavam, o que deu-lhe um prêmio Nobel em 1921. A próxima é Marie Curie. As suas contribuições para a física foram tão grandes que ela conseguiu driblar as figuras masculinas da época. Ela conseguiu tanta coisa que ela recebeu 2 vezes o prêmio Nobel. O primeiro foi por causa da descoberta de 2 elementos químicos, o polônio e o rádio, e o seu segundo Nobel foi em 1911, pelos estudos relacionados à radioatividade. Agora podemos falar sobre Charles Darwin. Ele era um naturalista inglês e, com 22 anos de idade, embarcou em uma expedição e viajando por 5 anos em um navio onde evoluiu os seus estudos a respeito da teoria da evolução. Sobre a origem das espécies, foi publicado em 1859 e afirmava que os animais evoluíram através de uma seleção da natureza, o que mudou totalmente a história da ciência. O próximo é Stephen Hawking. Ele era um cientista inglês e, apesar de ter sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, aos 20 anos de idade ele continuou estudando. Entre as suas descobertas mais geniais está o Teorema da Singularidade. Agora podemos falar sobre Newton. Newton nasceu na Inglaterra. As suas descobertas foram imensas e diversas, mas não podemos deixar de citar algumas: as leis da mecânica, a teoria da gravitação universal, a composição da luz, a construção do primeiro telescópio e as leis do movimento.